coisas queridas! Professora Adriane Falti, continuando aqui com o nosso mandado de segurança. E agora a gente vai falar a respeito do mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, ele também serve para proteger direito líquido e certo. Só que ele só pode ser impetrado por algumas entidades, algumas instituições que têm legitimidade ativa, então, para fazer o mandado de segurança coletivo. Logo, a gente pode dizer que o mandado de segurança coletivo, ele serve para proteger direito líquido e certo, mas direitos esses de natureza coletiva, direitos esses individuais, mas individuais homogêneos, que pertencem a grupos, categorias de pessoas. Então, veja que o mandado de segurança coletivo, ele não serve para proteger aquele direito individual, aquele direito só da pessoa. Ele serve para proteger direitos de natureza coletiva e ainda direitos chamados de individuais homogêneos, aqueles direitos que são individuais, mas pertencem a um grupo, uma categoria aqui de pessoas determinadas ou determináveis. O mais importante aqui do mandado de segurança coletivo é você saber quem pode fazer o mandado de segurança coletivo, ou seja, quem tem legitimidade ativa. E quem tem legitimidade ativa? A Constituição vai me dizer. Então, quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Primeiro, partido político com representação no Congresso Nacional. Então, não é representação na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, é no Congresso Nacional. Lembra que o Congresso Nacional é o poder legislativo na esfera federal e ele é formado por duas casas, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Para que um partido tenha representação no Congresso Nacional, basta que ele tenha elegido um representante na Câmara ou um representante no Senado. Então, vamos lá. Imagine que o partido X elegeu um deputado federal apenas, não elegeu mais ninguém. Ele tem representação no Congresso Nacional, porque elegeu um representante na Câmara. Então, para ter representação no Congresso Nacional, não precisa ter elegido um representante na Câmara e um no Senado, ok? Então, se fala lá, o partido X, o partido Y, elegeu um único deputado ou um único senador, tem representação no Congresso Nacional, pode fazer mandado de segurança coletivo. Quem mais que pode? Sindicatos, então os partidos, sindicatos, entidades de classe e as associações. Só que cuidado. As associações, para poderem ter legitimidade para fazer mandado de segurança coletivo, elas devem estar constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Esse requisito de um ano vale apenas para as associações. Então, na tua prova vai dizer assim, ó, os sindicatos, para impetrarem mandado de segurança coletivo, devem estar constituídos em funcionamento há pelo menos um ano. Errado. Quem precisa estar constituído e em funcionamento há pelo menos um ano são apenas as associações. Ok aqui? 80% das questões, posso dizer até mais, 90% das questões de mandado de segurança coletivo vão tratar apenas da representação da legitimidade ativa. Ok? Muito bem. Agora aprofunda um pouquinho mais. Essas entidades, esses entes aqui, partido, sindicato, entidade de classe, as associações, quando eles realizam mandado de segurança coletivo, eles atuam em substituição processual. A substituição processual é um fenômeno processual que eu tenho uma entidade representando em nome próprio, ou seja, ela faz uma ação no nome dela, mas para defender interesses de outras pessoas. Isso é a substituição processual. No caso do mandado de segurança coletivo, esses entes aqui, ó, eles atuam em substituição processual. Isso porque eu vou ter, por exemplo, uma associação que ela vai defender no nome dela. A ação vai estar lá, associação tal dos cachorros do pelo curto, promove mandado de segurança coletiva, assim, assim, e ela vai defender os interesses dos seus filiados, ou seja, interesses de outras pessoas. Então, a gente vai afirmar, então, que no mandado de segurança coletivo, esses entes atuam em substituição processual. E, nesse caso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, eles não precisam de autorização expressa, específica, para fazer mandado de segurança coletivo.
Aqui eu chamo a sua atenção daquilo que eu já falei quando tratamos das associações. As associações, para representar seus filiados, ou seja, em representação, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, tem que ter autorização. Agora, quando a associação faz mandado de segurança coletivo, ela não precisa de autorização dos seus associados, ok? Então, quem não vai precisar? Partido político com representação, sindicatos, entidades de classe e as associações, desde que constituídas em funcionamento há pelo menos 1 ano, ok? Vamos mais um pouquinho aqui, agora aprofundando também. Em relação à pertinência temática, de todas essas entidades que a gente falou ali, partido, sindicato, entidade de classe, as associações, o partido político, ele é o único que não precisa demonstrar pertinência temática. Ai, meu Deus, o que é isso? Pertinência temática é a relação entre o que está sendo pedido ali no processo e a atuação do ente. Então, por exemplo, nós temos lá a Associação dos Cachorros do Pelo Curto. Lembra dela? Tá, então a Associação dos Defensores dos Cachorrinhos do Pelo Curto. Cachorrinho caramelo, nossa associação maravilhosa. Legal. A Associação dos Cachorros do Pelo Curto, elas vão poder fazer mandado de segurança coletivo para defender o interesse de seus associados no que diz respeito ao quê? À proteção dos cachorros do pelo curto. Entendeu? Então, elas não vão poder fazer mandado de segurança coletivo para defender outros interesses que não tenham relação com o seu objeto social, ou seja, com a finalidade daquele ente. O único que pode fazer isso é o partido político. Então, o partido político, vou colocar aqui, ó, o partido político é o único que não precisa demonstrar aqui pertinência temática. Então, uma entidade de classe, qualquer uma, ela vai poder fazer o mandado de segurança coletivo para defender os interesses da sua classe e não de outra classe. Então, por exemplo, uma entidade de classe lá dos médicos, ela vai poder fazer mandado de segurança coletivo para defender os interesses dos dentistas? Não, ela vai poder fazer mandado de segurança coletivo para defender interesses dos médicos. Você entendeu? Então, sindicato, entidade de classe, associação, só vão poder fazer mandado de segurança coletivo desde que tenha o quê? Pertinência temática, relação entre o objeto social da organização aqui e a ação, o que está sendo discutido no mandado de segurança coletivo. O partido político não precisa demonstrar essa pertinência temática. Então, pode ser um partido com um programa partidário A defendendo interesses de outra coisa. Ele não precisa mostrar essa relação. Ok aqui? Tá. Outra coisa importante. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que quando o partido fez o mandado de segurança coletivo, ele tinha representação no Congresso Nacional. Então, nesse momento aqui, ó, quando faz o mandado de segurança coletivo, eu tenho lá o partido X que elegeu um deputado federal, ok? E ele ingressou com o mandado de segurança coletivo. Só que no curso do processo, durante o processo, aquele deputado que o partido tinha elegido não se reelegeu. Tipo, terminou o mandato dele e o candidato não se reelegeu e o partido não conseguiu eleger ninguém no Congresso Nacional. Ou seja, o partido que antes tinha representação no Congresso Nacional deixou de ter, não tem mais. Nesse caso, a pergunta que vem na sua prova é a seguinte: como o partido perdeu depois que ingressou com o mandado de segurança, ele perdeu a sua legitimidade, esse mandado de segurança deve ser arquivado? Vai ser extinto? E a resposta é não. O que importa para saber se o partido tem ou não legitimidade é a análise no momento em que foi feito o mandado de segurança. Então, o que você tem que analisar na questão? Quando foi feito o mandado de segurança, quando ele ingressou com o mandado de segurança, ele tinha legitimidade? Ele tinha um representante na Câmara ou no Senado? Se sim, ainda que ele tenha perdido depois, não importa. Agora, se quando ele ingressou com a ação ele já não tinha representação, aí ele não tem legitimidade, ok? Então, analisa quando. Quando entra com a ação, tem representante do Congresso, tá valendo, tem legitimidade, ainda que ela venha a ser perdida depois, tá? E para finalizar aqui essa parte
mais técnica do mandado de segurança coletivo, eu não posso deixar de falar a respeito dessa súmula 630, que vai dizer que a entidade de classe, ela tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, ainda que seja para defender interesses de parte da sua categoria. Então, por exemplo, vamos pensar lá nos médicos, que a gente falou. Então, uma entidade de classe que defende a categoria dos médicos. Aí, essa entidade de classe, ela faz um mandado de segurança coletivo, mas para defender apenas a categoria de médicos cardiologistas. Veja que ela defende todos os médicos, mas naquele caso, o mandado de segurança coletivo dela foi para defender os interesses dos médicos cardiologistas, ou sei lá, médicos aposentados, alguma coisa assim. Ou seja, de parte da categoria, não de toda a categoria. O STF entendeu que a entidade de classe tem sim legitimidade para defender interesses de parte da categoria, não precisa defender interesse de toda a categoria. Ok aqui? Muito bem. Agora eu quero falar com você ali nos slides, então, comigo na tela, quando que não cabe mandado de segurança. Lembra que a gente viu lá quando que não cabe habeas corpus, quando que não cabe habeas data, e agora vamos ver, então, quando que não cabe mandado de segurança. E aqui eu tenho mais um montezinho aqui de jurisprudência. Vem comigo, então. Vai ficar mais fácil a gente visualizar aqui, então, na sua tela. Opa, passei aqui, ó. Quando que não cabe mandado de segurança? Primeiro, tudo súmula ou jurisprudência, tá? Tá na tela? Tá na tela. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Então, não cabe mandado de segurança contra aquela decisão judicial que eu possa recorrer dela. Isso porque se eu puder recorrer dela, faz o quê? Faz o recurso, é ou não é? Então, se cabe recurso, faz o recurso. Só não vai caber, então, mandado de segurança contra ato judicial que não caiba recurso. Tá comigo aqui? Pode estar comigo aqui, fazendo favor? Fica mais fácil para eu explicar. Aí. Então, o que a gente viu? Não cabe mandado de segurança contra aquele ato judicial, aquela decisão judicial que caiba recurso. Por quê? Porque daí faz o recurso. Agora, se for uma decisão judicial que não cabe recurso e você entende que é uma decisão ilegal com abuso de poder, aí cabe mandado de segurança, tá? Próxima súmula ali. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. É claro, se eu já tenho uma decisão judicial e ela transitou em julgado, ela se tornou uma decisão definitiva. Então, logicamente, que eu não posso fazer mandado de segurança em face desse tipo de decisão. Próxima lá. Contra ato administrativo que caiba recurso com efeito suspensivo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que você tem uma decisão administrativa. Vou até desenhar aqui, ó. Então, eu tenho uma decisão administrativa em primeira instância, certo? Então, por exemplo, num PAD, processo administrativo disciplinar. Aí você tem uma decisão administrativa, o cara, sei lá, teve uma penalidade aplicada. Aí você tem que analisar, dessa decisão, cabe recurso? Cabe. Esse recurso, ele tem efeito suspensivo? O que é o efeito suspensivo? É o efeito de suspender a decisão anterior. Se esse recurso cabível aqui tem efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. Isso porque, se tem efeito suspensivo, faz o recurso, suspende os efeitos daquela decisão que te aplicou a penalidade. Então, de novo, você é servidor público, comete lá alguma coisa e sofreu uma penalidade. Aplicou lá uma sanção administrativa para você. Só que você acha que isso é injusto. Você quer recorrer. Aí você tem que perguntar o seguinte. Bom, dessa decisão, cabe recurso para uma instância aqui superior, uma segunda instância? Cabe. Aí você tem que analisar. Esse recurso tem efeito suspensivo? Ou seja, ele suspende essa decisão que te aplicou essa penalidade? Se ele suspende, maravilha, porque daí você faz o recurso, vai suspender a decisão anterior, você está tranquilo. Agora, se o recurso aqui cabível não tem efeito suspensivo, aí você pode fazer mandado de segurança. Então, vamos lá. Um exemplo de uma situação concreta. Eu tive um cliente que ele sofreu uma penalidade administrativa que era a demissão dele.
do serviço público. Tá. E daí, havia previsão na lei específica lá da carreira, né, na lei de processo administrativo, do cabimento de recurso. Só que a lei era específica em dizer que o recurso cabível não tinha efeito suspensivo. Então, o que eu ia fazer? Eu ia recorrer, mas ele já estava demitido. Ele já estava fora, entendeu? Então, o que eu poderia fazer? Eu podia fazer um mandado de segurança nesse caso. Por quê? Porque o recurso administrativo não tem efeito suspensivo. Então, se tem efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. Não tem efeito suspensivo, cabe mandado de segurança. Ok? Tá. Agora, voltamos lá. Súmula 429. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade. O que eu disse para você? Se o recurso tem efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. É isso? Tá, então continua com essa mesma ideia. Se o recurso tem efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. O que a súmula está dizendo é que, mesmo tendo um recurso com efeito suspensivo, você vai poder fazer mandado de segurança em se tratando de um ato de omissão. Então, quando eu estou em um ato não comissivo, um agir, mas eu tenho uma omissão da autoridade, aí cabe mandado de segurança, ainda que o recurso tenha efeito suspensivo. Então, vamos colocar assim, ó, para você anotar isso aqui. Em relação a ato administrativo. Tá? Que cabe recurso. Se o recurso tem efeito suspensivo, ou seja, se ele suspende a decisão anterior, ou se ele não tem efeito suspensivo. Tá. Aqui, se ele tem efeito suspensivo, o que você anota? Não cabe MS. Então, não cabe mandado de segurança. Aí, você coloca assim, ó, salvo se tratar de omissão da autoridade coatora. Não tem efeito suspensivo. Opa, não tem efeito suspensivo, cabe mandado de segurança. Tadã! Então, vamos lá. Contrato administrativo. Uma decisão administrativa. Primeiro grau. Cabe recurso? Vamos analisar. Tem efeito suspensivo? Não cabe mandado de segurança, salvo se tratar de omissão. Não tem efeito suspensivo, cabe mandado de segurança. Deixa aqui, o Vini vai segurar para bater um printzinho aí disso aí que é bem importante. Tá? Voltamos então ali para mais um pouquinho de jurisprudência. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, salvo se tiver efeitos concretos. Aqui é bem simples também de entender. Não cabe mandado de segurança contra uma lei em tese. Então, por exemplo, a lei tal diz tal coisa. Mas tá, mas essa lei ela pode violar um direito líquido e certo meu. Não. Se você acha que essa lei ela é inconstitucional, existem instrumentos para você questionar a inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade, outras coisas. Não vai fazer mandado de segurança. Só cabe mandado de segurança quando houver uma violação por um ato de uma autoridade, não pela existência de uma lei, ok? Porque a lei ela é criada em abstrato e não por uma situação concreta. Então, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Só vai ser cabível quando eu tenho uma lei de efeitos concretos. Ai, meu Deus do céu. Calma, fica bem tranquilo que isso aqui é o aprofundamento do aprofundamento. A lei, como regra, ela não tem efeitos concretos. A lei, ela tem efeitos gerais. Então, eu tenho lá, que é crime, matar alguém.
Não fala é crime seu João matar alguém. É crime matar alguém. Aí vem lá pena, tal. É ou não é? Então, a lei, ela tem esse caráter geral, abstrato. Ela não vai falar para um caso concreto. O que vai acontecer é que o caso concreto é que vai se encaixar na norma, e não a norma se encaixar no caso concreto. Entendeu? Então, qual que é a regra? A lei está lá, geral, abstrata. E daí ela está dizendo, nesse caso, aplica isso. Aí eu tenho uma coisa acontecendo no mundo concreto que vai se encaixar e daí essa lei vai ser aplicada. Mas essa lei, ela não vai criar para aquele fato específico, ok? É o fato que subsume, que se relaciona à norma, e não a norma em relação ao fato. Essa é a regra. Entretanto, eu tenho algumas leis que elas produzem efeitos concretos. Por exemplo, vamos imaginar uma lei que desapropria uma determinada área. Veja que, nesse caso, eu não tenho uma lei genérica, abstrata. Eu tenho uma lei específica. Então, uma lei desapropriando aquela localidade, assim. Nesse caso, em face desse tipo de lei, cabe mandado de segurança. Porque essa lei, na verdade, ela está funcionando não como uma lei, como deveria, e sim como um decreto, como um ato de efeito concreto. Você entendeu? Então, grava lá. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Tá lá a lei, eu acho que esse pá viola um direito líquido e certo meu. Não cabe. Não cabe. Você acha que ela é ruim, que ela é errada, que é inconstitucional? Tem outros instrumentos para isso que não o mandado de segurança. Ah, não, se trata de uma lei com efeitos concretos. Isso enunciado uma questão vai ter que falar. Né? Aí, nesse caso, em face dessa lei de efeitos concretos, aí é cabível o mandado de segurança. Muito bem. O mandado de segurança não substitui a ação popular, pela velha máxima que você já conhece. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, o mandado de segurança, ele não pode ser usado como um substituto da ação popular. Ah, fiz o mandado de segurança, no meio do caminho, falo, vamos transferir, vamos mudar ela para ação popular? Não pode. O mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, de natureza individual. Mandado de segurança coletivo, também direito individual homogêneo, direito coletivo, líquido e certo. A ação popular, anular atos lesivos a direitos difusos, coletivos. Então, cada um tem assim a sua finalidade, tá? Então, o mandado de segurança não substitui a ação popular. Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, que o cara foi demitido, né, do serviço público lá. E daí ele faz um mandado de segurança para ele ser reintegrado, então, para ele voltar, ok? Tá. Só que durante o período que ele ficou fora, ele deixou de receber alguns valores, ou não é? Esses valores que ele deixou de receber não podem ser cobrados no mandado de segurança. Isso que o mandado de segurança não é uma ação de cobrança. Então, a ação de cobrança vai cobrar lá. O mandado de segurança não serve para isso. O mandado de segurança serve para afastar aquele ato ilegal, aquele ato com abuso de poder que está violando um direito líquido e certo. Ok? Não serve aqui como uma ação de cobrança. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Isso aqui está na lei do MS, inclusive também tem um monte de jurisprudência sobre esse tema. E questão aos milhões. Isso aqui eu já te falei, né? Só coloquei aqui esquematizadinho para colocar, ficar tudo sintetizado. Mas já te falei dessa jurisprudência. Ato de gestão comercial é aquele ato em que a administração pública atua em pé de igualdade com o particular. Não há aqui poder de império, não há ato de autoridade. Então, nesse caso, não cabe mandado de segurança. Isso eu já tinha explicado. Não cabe mandado de segurança em face daqueles atos interna corpóreos das casas legislativas. Deixa eu te explicar. O mandado de segurança, ele serve em face de atos, por exemplo, realizados pelo Poder Legislativo, pela mesa da Câmara, pela mesa do Senado. Mas não significa que todo e qualquer ato realizado pelas casas legislativas vai ser possível de ser discutido através do mandado de segurança. Vou te dar um exemplo. Cabe ao presidente do Senado
receber ou não o pedido de crime de responsabilidade de algumas autoridades, como, por exemplo, de ministros do STF. Então, nós temos hoje no Senado diversos pedidos de impeachment de ministros do STF. Quem decide se recebe esse pedido ou não é o presidente do Senado. Ah, mas ele não está fazendo isso. Não cabe mandado de segurança, porque isso é um ato da própria casa, é um ato interna corporis. É como se o judiciário estivesse dizendo assim, olha, eu não me meto no teu trabalho. Você não se mete no meu, eu não me meto no seu. Claro que em algumas situações é cabível mandado de segurança. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um pedido para a criação de uma CPI. E esse pedido de criação de CPI é feito seguindo todos os requisitos da Constituição. O número mínimo de deputados ou o número mínimo de senadores, tem um fato específico, prazo determinado, tudo certinho conforme manda a Constituição. E o presidente da casa, a mesa, não quer instituir essa CPI, criar essa CPI, porque simplesmente não quer, por questões políticas e tudo mais. Nesse caso, os parlamentares que querem criar ali a CPI, eles têm direito subjetivo a criar essa CPI para investigar. Nesse caso, cai mandado de segurança. Então, eu tenho alguns atos das casas legislativas que não caem mandado de segurança. Quais? Aqueles que pertencem à própria casa, ou seja, atos interna corporis. Por exemplo, quais são os projetos que eles vão colocar em pauta? Não cabe mandado de segurança quanto a isso, entendeu? Porque é uma decisão da casa. Assim como não cabe também mandado de segurança em face do mérito administrativo. Isso porque o mérito administrativo é o núcleo da função típica administrativa. Então, eu não posso permitir que o Poder Judiciário controle a função típica, aquilo que é a essência, o núcleo do exercício do Poder Executivo. Então, por isso, assim como o Judiciário, não cabe, então, mandado de segurança contra aqueles atos interna corporis, aqueles atos das casas legislativas, também não cabe mandado de segurança ou qualquer ação judicial para discutir o mérito administrativo, o motivo, as razões ali do ato administrativo, ok? Só serve para controlar a legalidade. Mais um pouquinho, não cabe mandado de segurança em face do veto do presidente, também por ser aqui um ato político. Quando o presidente veta um projeto de lei, não cabe mandado de segurança para discutir por que ele vetou, não é? As razões do veto são razões do presidente. É ele quem decide isso politicamente. Em face dessa decisão, não cabe também mandado de segurança, tá? Então, eu separei aqui nos slides, mas também tá tudo organizadinho aí no seu material. Todas essas súmulas, todas essas jurisprudências envolvendo o mandado de segurança, tá? Quando que não cabe. E aqui as duas súmulas também, só também organizada, que a gente já falou aqui a respeito da entidade de classe. Então, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização, vimos lá que não depende de autorização, e a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Lembra lá? Não precisa ser de interesse de toda a categoria, lá dos médicos, não precisa ser a respeito de todos os médicos, pode ser de parte desses médicos e por aí vai. Ok aqui? Muito bem. Encerramos aqui, então, comigo aqui, encerramos, então, esse nosso tópico do mandado de segurança. Professora, é muita coisa, é muita jurisprudência. Fica tranquilo. Você vai ver comigo nas questões aí, né, quando a gente fizer o curso de questões e tudo mais, que isso é bem mais tranquilo quanto parece. E nas questões você vai exercitando aquilo que mais cai ou não. Mas de mandado de segurança, o mais importante é a literalidade da Constituição. Falando de mandado de segurança coletivo, especialmente as jurisprudências que estão no quadro, sem dúvida nenhuma, elas são aquelas que mais caem na sua prova. Ok? Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.